eu estou feliz, porque eu acabei de saber a notícia de que a 12ª Vara da Justiça Federal de Brasília anulou e arquivou o processo do triplex. Está lembrado? É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Ao confirmar por 8 votos a 3 a anulação das sentenças que a Lava Jato impôs ao líder máximo do PT, o plenário do Supremo Tribunal Federal apenas se rendeu à tese jurídica segundo a qual os processos contra Lula não deveriam ter sido julgados em Curitiba porque envolviam uma roubalheira que não se limitava à Petrobras. Todas as culpas terão de ser julgadas novamente, em outra praça, mesmo aquelas que foram sacramentadas em 3 instâncias do Judiciário. A ficha de Lula foi momentaneamente lavada, mas ainda não foi enxaguada. Não há absolvição, mas protelação das culpas. Na prática, o Supremo presenteou Lula com uma autorização para percorrer a conjuntura política como candidato a 2 posições. Está liberado para disputar um 3º mandato à presidência da República. Como é improvável que as novas sentenças sejam produzidas em curto prazo, Lula tornou-se candidato também à prescrição dos crimes que lhe foram atribuídos em processos como o do triplex do Guarujá e o do sítio de Atibaia, corrupção e lavagem de dinheiro. Lula faz pose de inocente, declara-se o personagem mais injustiçado da história, mas sua imaculada figura continua mantendo uma ligação sobrenatural com os imóveis que o perseguem. No caso do triplex, alegou-se que a ex-primeira-dama Marisa Letícia pensou em adquirir o imóvel, mas desistiu. No caso do sítio de Atibaia, Lula cogitou comprar a propriedade, mas também voltou atrás. As investigações revelaram um fenômeno muito curioso. Bastava que a família Lula da Silva pensasse em comprar uma propriedade para que a OAS e a Odebrecht, ou as duas, providenciassem os confortos. Do nada, sem que ninguém solicitasse. No triplex, por exemplo, surgiram um elevador, uma cozinha de luxo, uma sauna, um piso novo. No sítio, outra cozinha, a reforma da sede, a construção de anexos, melhorias no lago, pedalinhos. De repente, quando a coisa vira escândalo, Lula foge pela porta de incêndio. Não é meu, não tenho nada a ver com isso. Esse tipo de enredo divide os brasileiros em 2 categorias. Aos cínicos, que conseguem usufruir graciosamente de um sítio paradisíaco do tamanho de 24 campos de futebol, e aos azarados, que não dispõem de amigos tão generosos. Em termos políticos, a ressurreição eleitoral de Lula é uma má notícia para Bolsonaro, que gostaria muito de repetir 2018 em 2022, mas com um preposto de Lula, não com o carregador de postes do PT. O julgamento do Supremo ainda não acabou. Será retomado na quinta-feira da semana que vem. Falta decidir se os processos contra Lula serão julgados em Brasília ou em São Paulo. O presidente do Supremo, Luiz Fux, declarou que colocará em votação também o que chamou de questão da suspeição. Ele se refere à decisão da 2ª turma do Supremo que colou em Sérgio Moro a pecha de juiz suspeito nos casos relacionados a Lula. Mantida essa decisão, os processos voltam à estaca zero, potencializando a perspectiva de prescrição, que também pode ser chamada de impunidade. Uai, seu app de vídeos curtos.